Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, os representantes do Ministério, os colegas. Sr. Ministro, 4 anos deste Governo e em matéria de Ria Formosa, o que temos são 2 anos de paragem, uma reprogramação, uma previsão de execução de cerca de metade daquilo que estava previsto no programa Polis e uma inversão de prioridades. E devo dizer que é confrangedor fazermos uma visita ao site do programa Polis. A última empreitada que lá está é de agosto de 2011. O último relatório e contas é de 2011. A única coisa que está atualizada são as ações e eventos. Tudo o resto data de 2011. E, portanto, num cenário de quem quer consultar aquilo que é o site do programa Polis, de facto, é um programa que, sendo do Estado, deveria ser mais transparente e deveria dar acesso a toda a informação. Mas, Sr. Ministro, 2 meses depois de o ter solicitado a sua presença neste Parlamento, vamos diretos àquilo que é o assunto que aqui o traz. A questão das demolições. E é evidente, quero começar por dizer isto, sempre estiveram previstas, programadas demolições na Ria Formosa. Agora, o que é verdade é que o que estava previsto era uma ação completamente diferente. Requalificar, mostrar vontade de investir de forma consequente e as demolições a ocorrerem como planeado não seriam o princípio, mas sim o fim da linha. E o que parece estranho, Sr. Ministro, é que um governo com apenas 1 ano de mandato pela frente, com um POC no seu último ano de vigência, com o Polis a 1 ano da conclusão, 2015, tenha gasto toda a sua energia numa reprogramação em que as demolições passaram a ser a prioridade. E, em consequência, muito do que poderia e deveria ser qualificado, atirado para as calendas. Esta situação de tão absurda torna-se inqualificável, Sr. Ministro. Falemos, então, da ação concreta. Comecemos pelos ilhotes. Demolição nos ilhotes. É evidente que estas demolições se tinham que fazer. Faz sentido. Estamos perante uma situação de casas não infraestruturadas, faz sentido demolir. O que não faz sentido é demolir a casa sem garantir o direito à habitação. Sr. Ministro, o Sr. João Luís, de 67 anos, e o Sr. Zé Peixe Rei, como é conhecido, de 69 anos, com problemas de surdez, que aceitou a proposta da Sociedade Polis para ter direito a 3 meses e que está a terminar neste momento e não tem como pagar a sua renda a partir de abril. Os senhores Carlos e Cláudia Fernandes, um casal com 2 filhos menores, a Laura com 12 anos e a Lucélia com 4 anos, sem sítio para onde ir. Uma família de origem romena a viver numa barraca na ilha Pedro Zé, depois de demolida a casa que ocupavam, os Botti. A Maria José Pina, grávida de 9 meses, desalojada com o marido, a viverem em casa emprestada. A Carla José, com um filho, o Diogo, 7 anos, desalojada a viver em casa de amigos. O Rui Reca, o Arnaldo Caiado, são pessoas, têm nome, têm direito a ser tratados com respeito pelo Estado. E eu devo dizer, Sr. Ministro, que não me ocorre pensar que o Sr. Ministro esteja confortado com ofertas de 2, 3 meses de renda de casa a pessoas que habitam há 40 anos, 33 anos, 20 anos. Aquela que habita menos, habita 13 anos. 13 anos é o mínimo de todas as pessoas que eu citei, o mínimo. 13 anos é o mínimo daquilo que as pessoas lá estavam. E, portanto, não me ocorre, Sr. Ministro, que o Sr. Ministro se sinta confortado com ofertas de rendas de casa
de 2, 3, 4, 5 meses para estas pessoas. E, portanto, aquilo que é necessário, Sr. Ministro, é que tenha esta questão como prioritária do ponto de vista político e faça uma proposta decente a estas pessoas para resolver o problema. Passemos à Ilha de Faro. Mais demolições. E sobre a Ilha de Faro, o que quero dizer é o seguinte: aquilo que se sente é que são demolições inconsequentes. E o que queria lhe perguntar, Sr. Ministro, é: o Sr. Ministro já tem o plano de realojamento para as pessoas que lá ficaram como primeira habitação, para as tirar de lá e fazer a requalificação e fazer o reforço da duna, como é necessário na zona poente e nascente da Ilha de Faro? Para quando é que isso está previsto? Era uma questão que eu gostava de lhe colocar. E o plano de pormenor? O plano de pormenor foi entregue à Câmara de Faro. Gostava de saber qual é o ponto de situação relativamente a isso. E o Sr. Ministro tem tido contactos no sentido de saber como é que isso está. Depois, a questão da Ilha da Quatra. Relativamente à Ilha da Quatra, Sr. Ministro, o que quero dizer é o seguinte: é que, de facto, 4 anos depois, a Ilha da Quatra não viu cumprido o POC. Porque o POC prevê, no seu artigo 34, que, na linha B, que seja regularizado o edificado da Quatra. Também o que é que o Sr. Ministro fez? Mandou um grupo de trabalho. No último ano de mandato, criou um grupo de trabalho para estudar a situação da Quatra. Não queremos aquilo que o PSD propõe. Não queremos que haja a revisão do POC para resolver o problema da Quatra. Não. É dentro deste POC que o Sr. Ministro tem que resolver o problema da Quatra. Está previsto na lei, está previsto no POC, pode ser regularizado dentro deste POC. Depois falemos do Farol e faremos dos Angares. Sem antes de poder dizer-lhe que, de facto, existe uma outra ilha, que é a Ilha da Armona. E que na Ilha da Armona existe uma concessão, que foi feita em 1983, e que podia ter sido feita também uma concessão a todas as outras ilhas. O que é verdade é que não foi feita nem ao Farol, nem aos Angares, porque houve um governo do PS, um município que era liderado na altura pelo PSD, CDS, que também acharam que isso não era importante. E, portanto, o que é verdade é que não há uma igualdade de tratamento entre os Angares, o Farol e a ilha da Armona. E, portanto, aquilo que lhe queria dizer, Sr. Ministro, para terminar, aquilo que lhe queria dizer é que garanta uma proposta decente para o realojamento dos habitantes dos ilhotes, resolva a questão jurídica da Quatra, requalifique o que é possível, concretiza as dragagens, essas sim a grande prioridade. E a última das coisas que vão fazer, as dragagens ainda nem existe empreitada. Reprograme o Pólis até 2020 e promova a revisão do POC, garantindo o princípio da igualdade na intervenção do Estado. É isso que deve ser feito, Sr. Ministro. Muito obrigado.